Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da edição especial do Emoveritalks RH em Foco, em parceria com duas empresas, que é a Consultoria Modelo e a RS Consultoria. Olha o relógio batendo aqui, fazendo barulho, mas nada a ver. Você que ainda não acompanhou os episódios anteriores, por favor, volta para o começo da playlist, comece do início, porque para fazer sentido esse episódio aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Estou com as duas pessoas aqui. O tema de hoje é muito interessante, que a gente vai falar de liderança participativa, potencializando resultados e construindo ambientes. Está aqui na minha frente Raquel, da RS Consultoria, e Lilian, da Consultoria Modelo, para falar sobre esse assunto, sobre liderança, que acho que ainda no Brasil é uma coisa... é um mistério, na minha percepção. São treinados, não são? São líderes por consequência? É melhor que tenha esse aqui que vai ser? Como que a gente constrói o ambiente, o engajamento, os resultados e principalmente o perfil, né? Alinhado com missão, visão e cultura. Certo? Sim. Correto. E valores, perdão, principalmente valores, né? E aí, pessoal, vamos finalizar esse último episódio aqui jogando uma semente nas pessoas para refletirem sobre liderança participativa. Bora! E vamos falar de lei aqui também, viu, gente? Vamos falar sobre assédio moral e assédio sexual, que faz parte da liderança e dos donos da empresa, gestores, enfim. Importantíssimo olhar para esse lado, né? E aí, pessoal? Como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo certo. Esse assunto é bom, Lili? Você gosta? Tem uma pimentinha aqui. Tá todo mundo de vermelho. Calma, a gente não vai queimar você, líder, não. A gente vai te ajudar. E você que tá entrando na liderança, tá perdido, assista essa série, que esse episódio, inclusive, vai te ajudar muito na sua carreira. Bora lá. Gente, vamos começar do início, que a gente fala de liderança. Como fazer uma liderança participativa? O que seria uma liderança participativa? Que envolve engajamento, envolve amizade ou não, empatia, organização, planejamento. Envolve tudo isso. E quando a gente fala de liderança, a gente começa pelo dono da empresa. O estilo de liderança do dono da empresa vai cascatear várias outras ações para a empresa inteira. E isso independente do tamanho da empresa. Então, independente do tamanho, do segmento da empresa, da região geográfica que a empresa está, a gente olha para o dono da empresa. Como é que o dono estabelece convívio com o time, convívio com fornecedores, ele está exercendo liderança. Quer fazer alguma complementação aqui, ó? É muito importante, né, que tanto o líder direto ali ou o dono, né, da empresa, como a Lília colocou, ele venha trazendo ali para uma comunicação participativa, né, que o pessoal acaba participando, né, e tem ali à frente também. Tem que ter um olhar genuíno, né, a equipe tem que estar participando das decisões, é algo, vamos juntos, vamos fazer, né, aquele líder que ele quer se destacar, que ele quer ser o destaque da equipe, ele não é um bom líder. Por quê? Ele precisa estar junto com a equipe, né? Ele vai trazer resultado junto, ele não é alguém que vai sozinho, que vai à frente, né? Então, essa pessoa precisa ter um olhar genuíno no sentido de trazer as pessoas juntos e não ter uma preferência, não ter algo que, como eu faço, como eu trago essa informação, não, como nós fazemos, né? É uma equipe, né? É uma soma ali para trazer resultados. Você falou de equipe, me vem assim a transição de carreira, né? Liderança, por exemplo. Tem muitas, eu vejo, né, dentro da área que eu trabalho, há muitos anos, que existe muito assim, não existe um preparo para o líder, no sentido do quê? Precisamos de um líder. Pega o Glauco ali, que ele é bom, que ele trabalha há muito tempo. Essa é a decisão de algumas empresas. De algumas, pelo menos na minha área, eu sinto isso. E aí, quando essa pessoa, vamos supor, ele era um bom visitador, vamos supor, da nossa área, mas ele não pode ser um bom gerente, às vezes. É um excelente técnico. Tem a parte técnica lá, mas quando ele vai para a liderança, primeiro... Isso ocorre bastante. Exato. Ainda. E assim, eu vejo que às vezes a pessoa até ela tenta, só que, como que eu posso dizer? Ele fica como executor. Ele não consegue liderar os liderados. Vamos classificar assim. Sim. Como qual o plano para fazer nessas empresas que estão nos ouvindo aí? Quem que se sentiu aí
familiarizou com o que eu coloquei aqui? Faz sentido o que eu tô perguntando pra vocês? Faz total sentido. E se a gente resgatar os episódios anteriores, a gente compartilhou engenharia do cargo, né? Que traz ali um raio-x de quais competências são importantes para um cargo. Nesse momento, cargo de liderança. Então, antes de você promover o técnico, né? O representante, o técnico, enfim, uma pessoa para o cargo, o ideal é você conversar com ele, identificar as competências de liderança. Aí você faz um comparativo, o quanto que ele atende o papel de líder e toma a sua decisão. Então, 2 possibilidades para decisão, tá? Na verdade, são 3 possibilidades. Possibilidade número 1, ele atende muito bem a vaga. Então, aí é uma transição de carreira de forma fluida. Posição número 2, ele atende parcialmente o perfil da vaga, mas aquela pessoa merece essa chance. Então, você vai realizar uma transição de cargo com um plano de ação para que ele tenha suporte nas competências que ele atende parcialmente, né? Então, vou trazer uma comparação pequena aqui. Você quer correr na São Silvestre. O que você tem que fazer para correr para São Silvestre? Tem que se preparar, não tem? Essa promoção, idem. Você vai assumir um novo cargo. O que você tem que fazer? Se preparar. Então, tem treinamentos para isso. Tem que desenvolver esse líder. Né? Tem que desenvolver. Ou a terceira opção, não vai ser promovido. Mas mesmo o não vai ser promovido, dar orientação para ele do porquê, para ter essa clareza. Porque se não falar para onde vai, também fica difícil, né? Mas eu sinto porque assim, eu não me lembro estatisticamente, mas o Brasil, acho que grande parte dos líderes, as pessoas pedem a conta do trabalho por conta do líder, não lembro o percentual. Pela má liderança, né? Sim. E principalmente se fala muito do equilíbrio emocional, né? Inteligência emocional na liderança. Parece que a gente tem que ter um super-homem, um líder super-homem, né? Tem. Isso meio que distancia a pessoa do sonho ou não. Como que é isso, gente? Esse líder de alta performance, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Metas e metas e metas, alta performance. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão, porque eu acho que deixa a pessoa mais ansiosa. Alta performance, né? Eu sou um ser humano, não sou uma máquina. Apesar de a gente ter vários recursos tecnológicos hoje. O que vocês sentem disso? Ainda nos dias de hoje, a gente sente que tem a parte da liderança ali, essa liderança participativa, ela tem um cuidado também com a saúde emocional, né? Vem cuidando aí dessa parte da saúde emocional e a maioria dos colaboradores hoje, eles têm esse cuidado em trazer, né, para o dia a dia, como a gente falou nos episódios anteriores, a questão da qualidade de vida, né? Então, imagine um líder que traz ali pro dia a dia, né, que faz parte de ser um ambiente tóxico, né? O líder é tóxico. Não tem como ter um ambiente saudável, né, uma equipe colaborativa, se o próprio líder não traz isso para a equipe. Então, começa, como a Lília falou, começa do dono, a liderança vai seguir, né, conforme a liderança ali daquele proprietário, a forma como ele conduz. Um líder tóxico, ele vai ter uma equipe tóxica. A equipe precisa confiar nesse líder, né? A tomada de ação, as ações que são os seguintes ali, em equipe, né? Quando é participativa, a gente traz para o dia a dia, literalmente isso. Um líder, por exemplo, você falou da questão de tomar decisão. Um líder, se ele chama a equipe para uma conversa, para colaborar em alguma coisa, ele perde o respeito de ele não ter uma posição? Ou isso engajaria as pessoas? Não, acho que Depende, engajar, né? Na maioria das vezes engaja. Mas depende da maneira como isso é conduzido. Então, assim, eu posso chamar você para um bate-papo, você tá ali, nossa, eu tenho importância. Sim. Mas aí essa conversa entra na gaveta. Ah, tá bom, eu te ouvi, mas eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Então, quando fala de engajar o time, isso precisa ser genuíno. Então, se você fala de, olha, vou chamar para conversar, um momento de feedback, tal, isso precisa ser genuíno. E caso ocorra a participação do time não poder ser aproveitada,
justificar, olha, a tua ideia, ela tem importância e neste momento, considerando esse aspecto, eu não posso aproveitar da sua ideia. Porque se você simplesmente colocar na gaveta, o time não vai mais acreditar. Ah, tá me chamando por quê? Eu falo, mas depois você não me ouve, não coloca em prática? Não pode ter o inverso disso do que, nossa, o cara chave, ele não sabe nem fazer meta, alguma coisa desse tipo? Não pode ter aquilo, né? A credibilidade do líder. Isso. Ele precisa ter a confiança da equipe para que isso flua, né, de uma forma legal. Tem que trazer isso para o dia a dia, não é só no momento, como a Lília está falando, eu preciso de um movimento aqui dentro dessa equipe, eu preciso, por exemplo, no final de mês, eu preciso atingir meta. Estou há 10 dias de bater meta, não consigo, meu time não está conseguindo. E aí, nesses últimos 10 dias, ele querer ser participativo. Não funciona. E também não dá pra entrar. Hey, man! Cadê a meta? Soltando fogo. Sim, não dá, né? Sim. Tem que ter um meio termo, né? Tem que ter. Então... A liderança participativa, ela vai ter semanalmente reunião com o time. Então, semanalmente vai ter reunião com o time. Então, pode ser toda segunda ou toda sexta. Enfim, o dia não importa. Importa que você vai ter reunião de alinhamento semanalmente. Você falou de reunião. Aí tem aquela piadinha, não, tá parecendo Brasília, nada contra Brasília, pelo amor de Deus. Mas, mas tem que ficar fazendo reunião, o líder toda hora tem que acompanhar tal coisa. É besteira isso? Que parece Brasília, só tem reunião, nada se resolve. Um canal de comunicação, né? Vai ser uma via dupla ali de comunicação. A comunicação transparente, né? Onde o líder, como a Lília falou, essa ideia não vai ser aproveitada por isso, por aquele motivo. Às vezes não é um momento, às vezes um outro momento. Questão de investimento, ou questão de algum prazo ali que precisa, ou algum motivo específico. Mas o colaborador, ele participou daquela ideia e ele sabe que ele foi ouvido. E você tem ferramentas para conduzir a reunião. Então, Sim. Você tem uma ata, ou você tem a ferramenta 5W2H, que vai dizer o que fazer, como fazer, por que fazer, quem fará, quando fará. E de uma reunião para outra, imagina que você usa a ferramenta 5W2H. De uma reunião para outra, você pega aquela e fala, olha, semana passada a gente parou aqui. Daqui, o que nós avançamos? Então, quando você mostra uma reunião que tem tempo para acabar, a reunião produtiva, ela tem nãos. Ela vai dizer, esse assunto, eu sei da importância dele, mas ele não cabe aqui, a gente conversa depois. Então, a reunião produtiva, ela tem nãos, ela tem limite. Pra não ser aquela, poderia ter mandado um e-mail, né? Vocês riem, né? Mas é verdade. Nossa, por que não mandou por e-mail isso aí? Tem que parar. Por isso e que eu você faz uma gestão. Então, as ações combinadas na reunião, em algum lugar ela estará exposta. Cada empresa tem o seu recurso. Tem empresas que usam aplicativos no celular e ali direcionação. Tem empresas que têm gestão visual, tem um grande quadro de aviso e ali são marcadas as ações combinadas. Não tem certo ou errado, tem aquilo que é viável para a cultura daquela empresa. Sim. E o tamanho também. O tamanho da empresa, os recursos que ela disponibiliza. O foco é de que maneira que você vai mostrar as ações combinadas na reunião. Se você vai usar um quadro para gestão visual, se você vai usar um aplicativo no celular, se você vai usar e-mail, o recurso, ele tem que estar harmonioso com a sua cultura organizacional. O colaborador precisa ter a clareza de que ele está sendo ouvido, que ele vai ser atendido é outra questão. Né? A questão da expectativa e a realidade também do funcionário. Às vezes ele está criando uma expectativa. Sim. Uma vez que ele não tem retorno, como que ele vai saber que ele foi ouvido, pelo menos, né? Então, olha, eu solicitei, por exemplo, no caso aí, um benefício. Eu solicitei o benefício. Todo mundo pede um benefício. Por exemplo, uma alimentação. A empresa não oferece nas reuniões, vem lá, viu? Melhoria, eu queria. Ele foi ouvido, ok, no momento futuro vamos analisar. Ele vai ter a clareza, se o líder trazer isso para ele, né, de que ele está entendendo, ele está ciente, está sendo estudado, ok, uma possibilidade. Agora, se o líder falar, beleza, está anotado aqui,
Entra no limbo, esquece. Fica lá. Quem sabe, esperança de um dia. Estamos providenciando. Entendi. Na próxima reunião, estamos providenciando. Que voltar e falar, olha, infelizmente, esse ano não dá, talvez. Não dá. Pronto. Porque também se você falar, se você não gostou como gestor, proprietário, líder, só vai dando esperança, né? Uhum. E aí, no trabalho de vocês, eu quero saber o seguinte. Qual que é o maior desafio para ter uma liderança participativa hoje dentro das empresas, não? Dentro da área que vocês navegam, né, das empresas que vocês trabalham? O que vocês sentem de maior desafio hoje de ter um líder participativo, uma liderança participativa? Clareza. A empresa tem que colocar na mesa... Opa, me empolguei aqui. A empresa tem que colocar na mesa o que ela quer. Então, assim, definimos para este ano dobrar as vendas. Tá bom. Dobrar as vendas até quando? No primeiro semestre? No segundo semestre? Decidimos para este ano passarmos pela auditoria com nota X. Clareza. Quando você tem clareza do que você quer, as pessoas sabem para onde remar. O líder precisa conduzir, né, ali a equipe sabendo onde ele quer chegar, né? Ele tá remando para qual direção? Vou levar minha equipe para onde? Vai bater no iceberg, então você fala, vou engajar para quê? Para alcançar meta X. Vou engajar para quê? Para lapidar melhor os processos, que nós vamos passar por uma auditoria. Engajar para quê? Senão fica aquelas palestras de motivação que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Os commodities, né? Os propósitos da vida e os engajamentos. E engajamento é uma coisa muito curiosa, né? Quando se fala de liderança, de engajar, aí entra a confiança. Eu iria da questão da clareza, a comunicação também, né? Sim. Porque voltamos ao episódio anterior que a gente falou muito de comunicação, com valores, né, do alinhamento. Ainda é um problema na liderança essa questão da comunicação, porque não desce com clareza todas as informações. E ao ver de vocês, qual uma competência que um líder hoje, uma liderança participativa tem que ter, além da comunicação e da clareza? O que vocês sentem mais? Comunicação e clareza acaba sendo dispensável, né? Não tem uma organização, alguma coisa, falta de... Ele tem que estar muito alinhado com a sua forma de agir. Então, ditado assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz o que eu mando, não o que eu faço. Então, esses ditados, eles zeram o engajamento. Como que eu vou falar para o meu time, né? E isso é muito real, tá? Como que eu vou falar para o meu time? Quero processos muito bem alinhados. Se esse não é o meu ponto forte. Então, eu tenho que identificar em mim o que é forte e, a partir daí, eu consigo engajar o time. Eu posso dizer, gente, nós temos um desafio significativo, passaremos por auditoria e, para isso, os processos precisam estar muito bem alinhados. Eu preciso de vocês para isso. É diferente se eu disser assim, né? Vamos passar por uma auditoria, os processos precisam estar alinhados. Vocês se viram? Então, onde que a equipe vai entender que eu estou junto participando? Então, no segundo exemplo, se viram, muito provavelmente haverá alguém no time que diz, ela está falando isso porque ela não sabe fazer e está colocando na nossa costa. A questão de ter a confiança, né? Isso daí fica perdido aí. Como que fica esse olhar genuíno do... O engajamento, ele ocorre se eu acredito no líder ou não. Se eu acredito no líder, eu engajo. Se eu não acredito no líder, eu não engajo. E para isso, o líder precisa se autoconhecer muito bem. Por isso que eu falei, planejamento, quando eu preciso... alinhar processos, quando eu preciso planejar, do meu perfil exige uma energia maior. Então, quem está comigo sabe que se eu falar, vamos desenhar melhor esse processo, a pessoa sabe que não é o meu ponto forte e juntos nós vamos fazer melhor. Agora, se eu falar para o meu time, tem uma palestra para fazer, o meu time só fecha o olho e fala, pode ir, vai. Porque aí entra o meu ponto forte.
né? De comunicar, de segurar o microfone e tal. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante, porque daí a minha fala estará alinhada com o meu estilo de liderança. É o que você falou, exemplo, né? Exemplo. Uhum. Liderança liderada pelo exemplo. É. E é um negócio difícil no Brasil, hein, gente? É um negócio difícil em questão de liderança dentro das organizações, ainda por conta de assédio, de várias coisas que a gente ainda vai falar aqui. Mas, assim, eu vejo que falta muito preparo nesse sentido. A gente fala muito, a teoria fica muito bonita, a gente vê vários cursos falando, o líder, de novo, voltamos à alta performance. Mas a realidade hoje, acho que no Brasil, é muito desafiadora pela falta de preparo. E a falta de preparo, ela massacra qualquer pessoa. Porque assim, Lília, agora você vai ser líder. Para quem recebe essa notícia, ao mesmo tempo que vem uma emoção positiva de uma posição de líder, vou ganhar mais, vou para outra área, tem o outro lado da balança que vão cobrar de mim e eu não sei responder. Eu serei exemplo a partir de agora e eu não sei fazer. Pode acontecer, eu vou para uma área que eu não tenho domínio técnico e o meu time conhece mais do técnico do que eu. Acontece isso. Tá? Então, o líder, quando vai para sua nova posição com inseguranças, acaba. E o preparo é importante para isso, para abraçar a insegurança desse novo líder e acalentar, dizendo, estamos juntos, você vai caminhando por aqui, nós vamos te preparando. Quando você fala de clareza, comunicação e exemplo, me vem um ambiente. Forças restritivas e impulsionadoras, né? E a gente vê, assim, dessa questão da falta de clareza, e não posso falar motim que as pessoas fazem contra a liderança, mas talvez a inveja dentro do ambiente de trabalho, como posso dizer, que mais? Essa falta de reunião. Para uma empresa pequena, né? Você falou de questão de tamanho. Fica muito distante um preparo de ter por exemplo, vamos falar de farmácia, vamos supor. Tem o dono, aí tem um gestor e tem uma outra equipe, que é a nossa audiência, grande parte. Às vezes ele não quer soltar o bastão da operação, que às vezes acontece muito isso. Como soltar isso para a pessoa que às vezes... Como que ele identifica esse líder para fazer esse trabalho para ele, né? Na percepção de vocês. As empresas pequenas, elas têm o desafio, né, de... Aquele momento de passar o bastão, ele está olhando. Eu tenho fluxo de caixa para contratar uma pessoa a mais no meu time? Porque é muito... A história nossa começou com o Equipe, né, Raquel? A história nossa começou com o Equipe. E teve momentos em nossas carreiras, em nossas consultorias, que a gente falou assim, isso aqui eu não se eu continuar centralizando, eu vou perder porque a estratégia vai ficar. Então, eu vou pagar para alguém fazer, ou vou contratar uma pessoa para fazer. Essa decisão, ela é desafiadora. Ela é desafiadora. E mexe também com o ego da pessoa, do tipo, fui sempre eu que fiz e saiu bem feito. Agora eu vou passar para outro, será que ele vai fazer bem feito? Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Porque eu passo o bastão quando eu tenho segurança que o que eu tô fazendo tá bem feito. E passar com clareza, né? Então, aquela pessoa que tá recebendo, a pessoa que tá passando o bastão, ela precisa trazer clareza do que ela deseja. Para que esse novo líder, ele saiba exatamente, como a gente tá falando, para onde ele vai. Né? Então, quando eu tenho segurança que o que eu faço é bem feito, tão bem feito que eu sou capaz de treinar o próximo, eu passo o bastão. De treinar o próximo. Se ele não tiver essa segurança de treinar, não adianta, não vai conseguir. E a segurança, ela está alinhada, ela está ligada com essa questão. Eu faço tão bem feito que eu sou capaz de treinar o próximo. É porque a gente escuta muito, não vai dar certo aqui. E são muito centralizadores. E realmente as coisas não andam, porque a liderança não participa, não dá exemplo. Já começa por aí, porque o líder, ele não pode ser executor o tempo todo. Então, não é ele que vai fazer, nós vamos fazer. Então, ele precisa ter, né, essa visão de que ele tem que liderar.
Ele não vai ficar o tempo todo ali fazendo. Eu preciso, por exemplo, no caso a gente está falando aí, dono de uma farmácia. Ele precisa ter uma visão de que uma hora ele vai precisar de uma equipe, que ele vai ter que liderar essa equipe. E alguém, às vezes, quando ele expande ali, né, ele vai precisar de alguém para fazer isso. Porque ele precisa estar focado em outras frentes, ele precisa desenvolver outras etapas ali da farmácia, né? Ele não pode ficar ali o tempo todo, não tá adequado, não tá ideal ali a forma como está sendo feito o atendimento no balcão. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou ter um líder agora, então eu vou desenvolver e vou trazer para ele, vou trazer essa clareza da forma como eu desejo que seja, a forma ideal que deve ser. Eu não preciso ir lá, né? Esse líder, ele não pode estar, esse proprietário, ele não pode estar o tempo todo lá fazendo, né? É o que a Lília comentou. Tá tudo bem para a empresa, mas tenha ciência de que, né, conforme cada empresa tem a visão dela, mas tenha noção de que alguma ponta vai ficar para trás. Na maioria das vezes, quando a gente encontra uma pessoa centralizadora, deixa que eu faço, nas entrelinhas a gente está vendo uma insegurança dela muito grande. Porque se ela tem segurança, ela passa para o outro. Talvez insegurança é aquela questão do medo. Vai sair uma imagem errada, eu vou deixar na mão dele. Acontece, mas se você não treinar, né? De novo, igual na aviação. Não treinou, não faz checklist. Né? E aí, falando de liderança, que a gente está falando de centralizador, então, quais são os tipos de liderança? Quer começar a apresentar? Vamos lá? E aí a gente vai falar dos estilos de liderança. Estilo de liderança. Tem que ter o super-homem, o Batman, o gorila. Quem que é, né? O perfil... Foi? Aí. Obrigado, Gê. Então, a gente vai falar de liderança participativa. E aí é importante identificarmos os estilos de liderança. Então, tem os estilos que a gente chama de processual e os estilos que a gente chama de relacional. Lembrando que antes de falar de cada tipo, não tem certo, não tem errado. Tem momentos que vão solicitar que eu seja mais processual, momentos que vão solicitar que eu seja mais relacional. Tá? É importante eu saber nadar em qualquer mar. É claro que existe a nossa essência. Então, quando a gente aplica o Profiler, que a gente já vem falando nos outros episódios, a gente vai conseguir identificar qual é o teu estilo predominante. Tá? E mesmo identificando o teu estilo predominante, você vai navegar em outros mares, dependendo do que está sendo solicitado por você. Os estilos processuais, então tem o marcador de ritmo, o marcador de ritmo. Ele é muito comum encontrar em indústrias, que você tem X peças para fazer em tanto tempo. Vamos, tem que peça. É o marca-passo. E ele é processual porque foi dado para ele X peças em tanto tempo. É um processo que está sendo feito. Quando a gente vai em montadoras, você vê engenheiros ali cronometrando tudo. Não vê? Sim. Então, é o marcador de ritmo. Vamos, tem que fazer, vamos. Aí tem o autoritário. O autoritário eu tô falando que é para fazer assim. Tem que fazer assim, eu tô falando que... E ele não é errado, gente. Apesar da frase parecer, assim... Um assédio. Tem um limite. Eu posso dizer... Eu preciso que faça assim. Agora eu não tenho tempo para explicar, mas confia. Passando esse furacão, nós vamos sentar, eu vou compartilhar tudo o que está acontecendo. Então, tem momentos que a decisão tem que ser rápida. Precisa de uma ação, né? Precisa de uma ação. E eu vou ser autoritária. Agora, não tem como, né? Vai deixar o barco bater? Você tem que, independente, igual você falou, né? Não tem o certo, não tem o errado. Né? Tem aquele momento que você foi surpreendido e você vai falar, para a produção agora! Assusta. E na sequência, se você pontuar o que houve para você dizer para a produção agora, ok. Né? Já vi isso acontecer em restaurante. Foi feita uma compra, o material, os produtos chegaram com vencimento no limite, e aí a chefe de cozinha falou, para! As pessoas assustaram. Guarda todo esse lote aqui. Guarda todo esse lote. Na sequência, ela explicou. Verifiquei na entrada
que estava com data de validade vencida, eu gritei para não contaminar toda a produção do nosso alimento. Ela tinha que ter uma ação imediata, né, para evitar ali, um impacto Para maior. evitar um caos maior. É. Então, haverá, mesmo quem é relacional, né, na sua essência é relacional, pode perceber que em alguns momentos vai ter atitudes mais autoritárias. E tem o coercivo. O coercivo é aquele que você não vai fazer? Poxa, faz só essa hora extra aqui. Se você não fizer, poxa, e a sua avaliação de desempenho, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? É que eu lembrei uma coisa. Eu escutei na vida que líder bom é líder morto. Líder bonzinho é líder morto. Ah, ok. Aí é que você tá falando do estilo, aí você falando, você vai fazer? Eu falei, isso aí é... O coercivo ele vai estar assim, você não vai fazer, mas o processo está descrito para ser feito assim. O processo está descrito para ser feito assim. Tá? E esses estilos aqui, eles estão no limite de assédio. E é importante dizer... Nesse estilo aqui? O estilo processual. Caraca. É importante a gente pontuar que, assim, assédio sempre existiu. O que acontece é que nos últimos anos a gente vem entendendo os danos que assédio causa, né, na nossa qualidade de vida, e por isso a gente tem hoje uma lei que fala sobre assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, por o quanto que isso afeta. Imagine o seguinte contexto: você trabalha numa empresa que você vê boas ideias para serem implantadas, aí o seu líder autoritário fala, sempre foi feito assim, vai ficar assim. Ou então, você vê, por um longo período, aquele chefe falando, vamos, você pode fazer mais, vamos. O marcador de passo. Ou aquele coercivo, se você não fizer isso, eu posso te demitir. Se você não está feliz, pede a conta. Tem que agradecer de estar aqui, porque você não está lá fora. O ambiente ali é... Glória a Deus que você está aqui, que você tem um emprego. Esses tipos de liderança traz algum tipo de confiança para esse colaborador? Não Imagina. tem como. Hoje a grande parte está onde? Vocês acham? Olha, Glauco maldito. Depende. Depende de... Tem uma grande porcentagem ainda que está no relacional. Ainda tem ali, né? Ali processual também, mas tá meio a meio, né? Meio a meio. Se a gente for pegar legislações, da onde vem a lei? De uma necessidade das pessoas. Você não construiria uma lei de multa de trânsito se as pessoas, por si só, andassem de forma segura. Concordo. Então, a convivência entre o ser humano chega num limite que ou você estabelece uma legislação ou vão se matar. É daí que nasce a lei. De forma bem cruel falando, a legislação ela vai se desenvolvendo a partir do momento que um diálogo não resolve mais. Aí você coloca a lei. A legislação sobre assédio, ela foi colocada em prática em 2023, porque os números de assédio só cresciam. Os números de assédio só cresciam. O que você faz para conter, para garantir um mínimo de qualidade de vida? Uma legislação. Então, os números de assédio estavam muito grandes. Então, até anos atrás, a maioria estava aqui no estilo processual. Hoje, está equilibrando. É obrigado a empresa treinar o líder para saber sobre essa questão do assédio. Empresas que têm CIPA, tá? E aí tem um conjunto lá. CIPA depende do grau de risco que a sua empresa tem. Então, por exemplo, engenharia civil é grau 5 de risco de acidente. Então, independente do tamanho, tem uma CIPA. Consultoria é grau 1 de risco. Então, eu vou precisar ter 100 funcionários para daí ter CIPA, tá certo, vai ter Raquel? A quantidade de funcionários mínimo para poder iniciar ali a obrigatoriedade da CIPA. O foco se a sua empresa tem CIPA, você é obrigado a ministrar uma palestra, um workshop, sensibilizando todos os colaboradores sobre assédio. Mas isso tem que ser contínuo, né, gente? Porque Sim. Tem rotatividade na empresa, não é uma coisa para fazer. Aliás, você que está chegando agora aí, não custa lembrar, sei que você já sabe,
Mas se inscreva no canal, curta, comenta, participa aqui com a gente vai responder da melhor maneira possível e compartilha para quem precisa saber sobre esse assunto aqui, principalmente sobre liderança participativa, que a gente vive num país que precisa ter líderes para formar melhores pessoas para o mundo. Por certo? isso que a lei fala que quem tem CIPA tem que ter essa sensibilização, porque a CIPA, ela promove uma vez por ano a Semana de Conscientização sobre Segurança no Trabalho. E ter qualidade de vida está no meio de segurança do trabalho. Porque acho que hoje as pessoas mudaram um pouco essa questão de só o dinheiro, né? Que é ter a qualidade de vida, aquilo que vocês falaram nos episódios anteriores, casar, né? Distância. Sim. Tudo isso. A lei é a 14.612 de 2023, é isso? É. Pessoal, depois eu vou deixar o link aí com a lei para vocês, tá bom? E aí você tem os estilos relacionais que talvez quem esteja nos acompanhando vai falar, então eu tenho que ser relacional. Não, depende do que a empresa está pedindo para você. Você vai construir, né? Não construir, mas adaptar o teu estilo. Os estilos relacionais, eles são mais aquelas frases, eu vou treinar você, qual é o seu momento para eu entender por que a tua entrega tá baixa. Frases do tipo, vamos colocar em votação o que a maioria do time quer. Então, são frases desse tipo que vão construir o estilo mais relacional. Se ele é mais humanizado, mais democrático, mais competência ou mais coach. O coach, ele tá falando a todo momento, qual é o teu ponto forte? Aposta no teu ponto forte, então. Não perde tempo querendo desenvolver aquilo que você não gosta. Por exemplo, eu não sou muito fã da matemática. Eu fui escolher psicologia porque eu achava que na psicologia eu ia fugir da matemática. Foge até um período. Depois entra a disciplina estatística. Não tem por onde fugir. Não tem como, né? Minimiza, mas não tem por onde fugir. Enfim, então o estilo relacional. E quais são os pontos de alerta? Por exemplo, eu vou comparar o democrático com o autoritário. Imagina essa situação de uma chefe de cozinha que verificou um lote de mantimento com data vencida. Ela ia chamar todos para votar e saber qual era o grau de risco, o que a maioria do time decide se entra ou não. Ou ela ia ser autoritária e falar, para! Perfeito. Tá? Então, tem momentos que não dá tempo de você ser democrático. De o que a maioria quer. Então, tem um equilíbrio aí. Qual é a demanda desse momento? Competência. É o líder que vai treinar você em todas as suas competências. Agora, imagina que você tem no time 4 pessoas. Então, você tem um estagiário, você tem um analista júnior, um pleno e um sênior. O sênior pediu a conta. A cabeça... O sênior pediu a conta. Os outros do seu time estão sendo desenvolvidos, mas não alcançaram ainda uma senioridade. E aí, o que você faz? Você vai contratar um que já tem experiência para continuar o equilíbrio do teu time. E fazer integração, clareza na comunicação. Sim. É. Indispensável. O humanizado, ele vai estar te perguntando, eu percebi que a sua entrega está baixa, o que está acontecendo com você? Isso é importante eu entender que os colaboradores no time têm uma vida pessoal. E que essa vida pessoal vai ter interferências na entrega em alguns momentos. Tá? Agora, imagina que você tem uma meta agressiva. Tá? Imagina que você está direcionando hotel. A gente está na época alta de ocupação em hotéis. Férias, janeiro, fevereiro, até final de fevereiro a gente fala alta ocupação em hotéis. Se eu tiver alguém no time que está doente, que não dá para dar atenção, eu vou aceitar que ele fique faltando ou eu vou tomar uma decisão drástica e falar, tá afastado, vai cuidar da sua vida, a hora que você estiver melhor, aí você volta. Eu ia nessa outra aí, né? Depois você volta, né? E aí é entender mesmo, né, qual é o momento, qual o contexto. Época de ocupação alta em hotel, período de férias. Eu preciso do meu time bom, porque é alta temporada em hotel. Se eu tenho alguém que está doente, o que eu faço? Vai se cuidar.
Tá? Vai lá se cuidar, fica 15 dias na sua casa, se cuida, depois você volta. Se eu tô num outro período, tá? Então baixa. Eu tô entre abril, maio, junho. Hotel, período baixo. Então, se alguém falta no time, vai causar impacto, mas eu consigo administrar muito fácil. Então, eu tenho que ter essa leitura de qual é o momento da empresa, né? Como é que eu equilibro todas as coisas. E é por isso que eu tenho a minha essência, né? Nessa essência, definir se é mais relacional ou mais processual. E eu vou ter uma fotografia do momento para equilibrar. Agora eu vou mais para o processual. Lembrando, ser processual não significa que é um assediador. Tem um limite que treinamentos explicam. Ó, aqui você não pode mais fazer, porque daí é assédio. E o relacional não quer dizer o bonzinho, que aceita tudo e que ouve, né, e acata tudo que os colaboradores falam, não é isso. Uma hora esse aí vai explodir. Exatamente. Agora eu vou virar do mal, né? Fica do mal. A gente precisa de um equilíbrio, né, entre essas duas. Desculpa, Raquel. Vem uma coisa na minha cabeça. Imagina uma empresa que tem pessoas com um bom tempo de casa, certo? Eu não tenho uma rotatividade. Não tenho necessidade de treinar outras pessoas. E essas pessoas antigas vão embora. Essa empresa aí lascou, né? Tem risco. A gente sentiu isso um pouco na pandemia, né? Porque as pessoas afastaram. Então. Uma questão era quando se teve que aprender a trabalhar, né, à distância, e outra questão que tiveram pessoas que tiveram que se afastar, né? Então, aí os mais antigos de casa, aí, por exemplo, veio ali, né, a questão, só ele que fazia isso. Isso. Tá tudo concentrado naquela pessoa. Nossa, e agora? Nossa. Então, assim, é a questão de não treinar, pode ter esse impacto que vai... E o líder processual, ele garante processo. Uhum. Então, o líder processual, ele vai dizer assim, você já construiu a norma para isso? Você já tem o passo a passo disso? O líder processual, ele garante processo. E isso inibe que um trabalho fique centralizado em uma pessoa. Ele vai garantir que o trabalho está centralizado no processo, evitando perdas como essa que você disse. Exatamente. Que acaba, meu Deus, falta. Aí, Então, eu fui embora porque agora eu vou empreender. Eu tô indo embora porque eu vou ganhar R$100 a mais. Nossa, mas você tá aqui há tanto tempo e agora? Não tem ninguém para recolocar. Como a Lília falou, a questão, por exemplo, de produção, se tem tudo definido, ok, né? Cada um vai saber no seu posto, mesmo que aquela pessoa não esteja ali, vai fluir. Imaginar que quando aquela pessoa não está ali, o processo vai continuar normalmente. É claro que a empresa sente falta, porque tem o jeitinho da pessoa de fazer as coisas Sim. acontecerem. Né? Claro que vai sentir falta, mas não haverá... Sentir falta é um quadrado, ter prejuízo é outro quadrado. Mas aí, no caso, teria que ter uma universidade corporativa da empresa, dependendo do tamanho, né? Ter ali todos os procedimentos, toda a gestão do conhecimento dela. Fica a dica aí para você que é pequeno, médio ou grande, que não se atentou a esses detalhes aqui que minhas amigas estão falando, uma orelhinha para você, puxãozinho de orelha, né? Mas fica a dica. Desculpa se eu te cortei aí na explicação, mas interessante essa questão do estilo processual e relacional. E eu só tinha ideia do chefe bom e o chefe morto. E aí, vou defender isso, eu tô brincando. Depois a gente chega numa conclusão disso. Então, para concluir aqui sobre estilos, primeiro ponto, se autoconhecer muito bem. Se eu me autoconheço muito bem, eu tenho clareza daquilo que me incomoda, daquilo que eu consigo treinar o outro muito bem. Aquilo que me incomoda, é importante eu ter atenção. Me incomoda por qual motivo? Eu não sei fazer, eu preciso de mais treinamento, eu sou insegura, não tenho conhecimento nenhum, né? Com isso a gente vai buscar soluções. Se eu não me autoconheço muito bem, quando alguém pega o meu ponto fraco, ao invés de eu buscar desenvolvimento, como a Raquel falou, eu vou atacar. Eu vou atacar. Perceba, quando alguém te ataca? Você tá frágil, né? Quando você tá frágil e não tem clareza dessa fragilidade. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto. Se autoconheceu, você sabe navegar nos estilos de liderança. Depois que você navegou nos estilos de liderança, a gente vem no calcanhar de Aquiles dos líderes. Como dar feedback?
Ô, vem cá. Tomar um café, viu? Você tá um lixo. Você não tá fazendo, você não tá entregando. O que tá pegando? Tá que pegando. não teve entrega nenhuma? Que Porra, é? quer me ferrar desse jeito, mano? Eu já escutei frases bem que aí poderia entrar em assédio, mas vamos lá. Mas tem feedback que é assédio. Posso compartilhar aqui que assim... Olha, eu pensei numa sugestão e tal. Você não é paga pra pensar, você é paga pra executar do que você foi contratada. Isso é assédio. Isso é assédio. Você não é paga pra pensar, você é paga pra executar o teu cargo. Que eu já ouvi. Eu queria te dar um feedback. Faz tempo que a gente não conversa, eu não te trago feedback. Falei, bom, um bom tempo, mais de 1 ano de empresa, a gente nunca conversou. É um negócio estranho, né? Aí eu falei, bom, do nada chama. Vamos dizer assim, colocar um apelido de feedback, né? Porque, olha, mais de 1 ano de empresa, você nunca teve nenhuma conversa, a pessoa te chama pra te dar um feedback, aleatoriamente. Tá, vamos ouvir então. E aí eu falo, olha, você faz os seus processos muito bem, gosto muito do seu trabalho, mas você sabe que você tá aqui porque eu gosto de você, né? Você sabe que você tá aqui dentro porque realmente eu gosto muito de você. Na hora, assim, o meu pensar foi, ela tá falando, bom, isso é bom ou é ruim? Ficou meio dúbio, né, isso aí. Então, isso é bom ou é ruim? Mas a questão de imposição, de que eu dependia da aprovação, literalmente, dela, independente do trabalho que foi desenvolvido. Né? Essa pessoa trouxe que era por única e exclusiva motivo, né, dela gostar de mim, essa pessoa. Falei, olha, se isso é um feedback... O feedback tem aquela questão do sanduíche, que é o mais conhecido, mas esse seu aí acho que não foi sanduíche, não. Foi, não. Jesus, só uma salada mista, toda torta. Né? E aí você fala do feedback sanduíche, né? Que é aquele... O pão é um elogio, o recheio do sanduíche é o ponto a ser desenvolvido, outro pão, um outro elogio para fechar. A técnica em si, ela é boa. É linda. Quando é feito como feedback, né? Não como apelido. A técnica em si, ela é boa. E ela precisa estar inserida dentro do processo de avaliação de desempenho na empresa. Se você não tem avaliação de desempenho na empresa, 90% de chance que o feedback é usado só para puxar a orelha do colaborador. Eu acho que quando escuta essa palavra feedback, tem muita gente que fala, ixi, nossa senhora, porque talvez... não está implantado na cultura da empresa. Então, se você tem essa cultura, né, então eu disse minutos atrás, tem reunião semanal, a reunião é um momento de feedback. Se você não tem uma reunião periódica, se não for semanal, quinzenal, enfim, não tem uma periodicidade, você não tem a prática do feedback. Aí, quando que você vai usar o feedback? Só quando você está perdendo o controle da situação. Aí você chama e fala, eu vi a técnica do feedback e vou aplicar. Aplica fora de um contexto. Aí queima o filme. Porque daí começa assim, né? Poxa, Raquel, você está indo tão bem aqui, eu vejo como você conduz entrevista, eu vejo os seus relatórios, mas... O mais... Esse mas... Na programação neurolinguística, a gente fala que o mas é um apagador mágico. Na frase, tudo que vem antes do mas, apaga. Apaga. Você vai memorizar, você dará atenção para o que vem depois do mas. Isso não significa que o mas está impedido de ser usado. Significa que você tem que usar com cautela, com estratégia. Mas, o último processo seletivo seu, nós perdemos o cliente. Aí o feedback, né, para encerrar, mediante outros processos que você conduziu, eu acredito que esse você vai conseguir encontrar alternativas e contornar. Esse é o feedback sanduíche. Lindo, né? Ele não é para trazer uma crítica para o colaborador, não é isso. É a clareza de que o colaborador precisa desenvolver aquela parte, que aquele processo foi assertivo, não foi legal.
O que o colaborador precisa é de ter a clareza como ele está sendo, como está sendo, né, a jornada, a trajetória dele dentro da empresa. E é no momento do feedback que é o momento ideal para que esse colaborador saiba. É o que a gente falou, né, no episódio anterior. Se ele está lá na frente e ele foi desligado, ele nem sabe que ele tinha que ter aquele conhecimento, aquela competência, e aí ele fala, nunca ouvi falar, ninguém nem me falou. E quando chega lá no final, que ele tem a oportunidade de ficar sabendo, ele fala, nossa, aí vem ali aquele momento de clareza que é onde ele pensa, eu poderia ter treinado, eu poderia ter desenvolvido, nossa, às vezes é uma coisa complexa, que ali ele tem que estudar um pouco mais, ele tem que desenvolver aquele lado, mas às vezes é algo simples. Agora você imagina, né? Se a empresa tem a prática do feedback constante, esse último exemplo que eu coloquei para a Raquel, se tem a prática constante, ela vai dizer, eu já fui elogiada naquele estilo de entrevista e eu já recebi um reforço positivo, então eu vou aplicar e vai dar certo. Outra situação, a empresa não tem avaliação de desempenho, logo, por consequência, não tem a prática do feedback. Se não tem, ela vai ficar só com esse momento onde eu falei, perdemos um cliente, porque você não conduziu direito a entrevista. Vai pra casa. Né? Não, na mente, eu digo, não é se matar não, gente. Fica a cabeça, tirando a cabeça, os pensamentos negativos. O pensamento negativo. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, vem uma pergunta. A gente falou em todos os episódios de treinamento, de treinar, de desenvolver, né? É obrigação da empresa treinar as pessoas? Sim. Como ela quer que a pessoa tenha aquela competência, uma vez que ela pode ter contratado a pessoa sabendo que ela não tinha, pode ser promovido, né, como a gente está falando aqui, sem ter aquela competência, então a empresa precisa, vem lá do começo da clareza, né? Então ele já sabe aquele perfil daquela pessoa que ela está contratando. Toda decisão sua tem uma responsabilidade para você. É porque eu sempre pensei assim, ela é obrigada a desenvolver. Eu sempre pensei, não é obrigada a desenvolver, mas ela é obrigada a dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem. Por que eu falo isso? E eu perguntei isso. Porque às vezes a gente chega numa empresa para dar consultoria, que é uma empresa que não tinha treinamento, ok? Ela começa a desenvolver todo o processo de cultura organizacional, fazer todo o processo, diagnóstico, conhecimento, habilidade precisa. E aí, às vezes, você chega lá e tá todo mundo assim, treinamento. Mas você reclamou na pesquisa que não tinha treinamento, agora tem, você reclama. Isso não, é doideira isso aí também para um líder, né? Porque você fica assim, se eu dou, reclama, se eu não dou, reclama. A gente volta nos episódios anteriores, onde a gente falou o quanto que missão, visão e valores é importante e seleção. Então, essa pessoa que está reclamando me leva a pensar que ela foi mal selecionada. E ela foi mal selecionada por qual motivo? Porque ela não estava alinhada com a missão, visão e valores da empresa. Perfeito. Já respondeu, perfeito. Então, aquele que reclama, lá vou eu para treinamento, ele está trazendo que ele não está mais alinhado com os objetivos da empresa. Ou também a empresa não foi clara o suficiente de dizer, estamos indo para esse caminho e o treinamento vai ajudar para esse caminho. Mas eu vou na primeira, que é a contratação, porque mesmo a empresa às vezes falando a questão, né, da mudança e aprendizagem. Olha, a empresa está indo para cá, a pessoa ainda fica com resistência, vamos chamar assim. Então, a empresa, no caso, ela está fornecendo treinamento, né? Ela não deixou de desenvolver esse líder. O que acontece é que o líder não quer, né, ali, ou o líder, ou enfim, os liderados não estão indo de acordo com a missão, visão e valores da empresa. E aí eu pego o seguinte gancho, você falou, olha, fui dar treinamento e uma pessoa transmitiu no seu semblante ou chegou a ponto de verbalizar mais um treinamento. O que um líder deve fazer para essa pessoa? Chamá-la e dar feedback. É porque se não chamar, ele vai concordar e qualquer empresa que for lá, o cara vai, ih, ela mais um, vamos tirar sarro. E aí tem aquele ditado, né, uma laranja podre estraga o saco inteiro. Se essa pessoa que, de alguma maneira, transmitiu desagrado com o treinamento, ela não for chamada para uma conversa, ela vai repetir esse comportamento. E aí o próximo que entrar vai ficar nesse looping, né? Nesse looping. Adorei do looping. E é importante entender que tem várias formas de feedback. O feedback sanduíche, ele é importante, ele tem o seu espaço. E quando você quer algo mais pontual que eu quero dizer assim, mais marcante, você usa outra técnica.
que a gente ensina no curso de liderança, que é marca. M de momento, A de ação, A de ação, R de resultado, C de consequência, A de ação nova. Então, você vai chamar essa pessoa e vai dizer, naquele momento do treinamento, né, percebi a sua ação de reclamar do treinamento perto de outras pessoas, que trouxe como resultado a contaminação negativa. Antes era você que estava descontente. Você contaminou outras pessoas e o treinamento, como consequência, não teve o engajamento necessário. Nossa, ali, perfeito. E aí, não, né, consequência, né, aí a gente vai para o último A. No plural, a gente fala o que nós vamos fazer para reverter esse quadro. Quando você chama nós, porque assim, quando você fala, eu quero que você pense e tenha uma ação diferente, você deixa a pessoa sozinha. Quando você fala o que nós vamos fazer de diferente, você está engajando, você está chamando a pessoa para estar junto com você. E a gente tem treinamento marcando forte as várias maneiras de dar feedback para engajar a pessoa, desmistificando a ideia de que o feedback ele é ruim. A gente vê uma coisa bem clara que acontece nas empresas quando a empresa não tem essa coisa na cultura, né? O feedback fazer parte da cultura. Quando um colaborador, o próprio líder que está ali com a equipe diariamente, quando ele chama o colaborador para conversar separado, já causa um burburinho, os outros, vixe, olha. Então, já é algo diferente, opa, o que está acontecendo? Já vai um alerta ali para os demais que eles ficam no sentido de insegurança, porque alguma coisa está acontecendo. A pessoa fez alguma coisa errada. Né? Então, vem no sentido negativo o feedback, né? É o que a Lili falou, vamos desmistificar que, né, isso precisa ter uma outra visão, né? Que não é trazer os pontos negativos desse colaborador. Ele precisa ser apontado? Ok, vamos apontar. Mas o feedback não é sobre isso, né? Não é sobre a questão de estar negativa ali. E é muito legal que quando você aplica o treinamento desmistificando o feedback no espaço profissional, a pessoa, quando assimila isso, ela projeta para todos os outros campos. Sim. E quando, dentro de casa, né, vamos discutir a relação, vamos lá. Muda até dentro de casa. Muda. Eu tive um caso de Qualidade. um conhecido que ele ia fazer uma reunião de feedback, só que o primeiro ele ia demitir. Ele contou que ele demitiu e a equipe era um prédio, uma sala, né? Então ia subindo um de cada vez, era alugado na época. E aí, esse que foi demitido desceu, virou pra todo mundo e falou, ixi, feedback nada, vai ser todo mundo mandado embora. E tinha uma gestante nesse dia. Deu a luz. Meu Deus, coitado. Ele falou que ele ficou possuído esse dia por conta da situação que um comentário gerou. E na realidade nem era. Aproveitou a viagem ali no local, demitiu esse e fez o feedback pro restante, que era o PDI na época, sei lá o nome que ele falou na época. Mas pensa isso, olha a maldade das pessoas, né? Por conta de um assunto de feedback, enfim. Pô, interessante essa questão de feedback. Eu sempre tive uma visão de sempre mandado embora. Ixi, agora feedback. Ou é grosseria, ou só vai apontar os defeitos. Aí, lá vem embaixo, nossa, eu vou ser humilhado. Eu tenho certeza que alguns que quando escutam esse termo pensam exatamente isso, porque não tiveram uma boa experiência. Mas, amigo, tem solução, fica tranquilo, viu? Sim. Você que está assistindo, nos ouvindo, tá bom? Aí a gente caminha aqui, agradecendo desde já a liberação que você e Júlio proporcionaram para que a explicação mostre algo na prática. Pessoal, elas pegaram, a gente fez um perfil, a gente vai fazer o da G aqui também, vamos saber que é o perfil, o Profiler. Elas explicaram no episódio anterior, né? O quarto episódio. O terceiro e o quarto a gente trouxe. A gente uniu isso. E aí a gente liberou aqui o meu perfil do Júlio. Olha que coisa. Meu Deus, agora vocês vão conhecer os gêmeos agora. O Tico e o Teco. Será que são iguais, gente? Aqueles, né? Não, né? E ele nem tá aqui pra se defender hoje, tadinho. Mas a gente vai cuidar com muito carinho. Então, a gente fala de conhecer o estilo de liderança e a gente fala, começa pelo dono da empresa, porque aí vai cascatear.
uma forma de conhecermos o estilo de liderança de maneira precisa e muito assertiva é aplicando algum recurso, no caso aqui o Profile. Então, a gente fala que o Profile tem 4 perfis. Tem o planejador, o analista, o executor e o comunicador. A gente nota no perfil do Glauco que ele predomina o perfil comunicador e executor. Já o perfil do Júlio, a gente vê que tem como predominância o perfil comunicador e depois ele traz um equilíbrio nos demais perfis, planejador, analista e executor. Então, o comunicador é comum nos 2 perfis e nos outros tem suas particularidades. Nessa fotografia, a gente vê que o que predomina é o estilo relacional, porque o mais forte de ambos é a comunicação. A comunicação está voltada para o estilo relacional. Tá? E aí a gente fala, como é que essa empresa é conduzida? É quando nós trazemos os perfis comparados. Então, nos perfis comparados, o estilo de desempenho dos líderes tem um perfil um pouco mais informal e com menos prendimento a regras e padrões estabelecidos. São mais direcionados a pessoas do que a coisas. Por isso que eu falei, um estilo mais relacional. Qual vai ser a cultura da Emovery Talks? Um estilo mais relacional, um estilo mais vamos conversar. Não que vocês não tenham processos. Sim. Existe processos. O que a gente fala é que o que fica mais evidente é o estilo relacional, tá? E se a gente buscar a equipe como um todo, é mais provável que toda a equipe tenha características semelhantes a vocês. Como é que é? O cachorro é o reflexo do dono? Tipo isso, não? O time é a cara do líder. E tem a ver o tamanho da empresa? Ou Não. número de funcionários? Não tem nada a ver, isso não interfere em nada, né? Não. Independente do segmento, se é o segmento farmacêutico, se é segmento RH, se é metalúrgica, independente da região geográfica, você pode estar no Nordeste, você pode estar aqui no estado de São Paulo, você pode estar lá no Sul. E o tamanho da empresa, o que direciona é o planejamento, o que você quer para a tua empresa. Perfeito. Tá? O que você quer para a tua empresa. Então, vai desmistificar aquele ponto. Mas a minha empresa é pequena, por isso que eu não posso fazer. Mas isso você escuta muito, hein? Independente do tamanho, pode sim fazer. Pode, porque a gente está falando de planejamento. Então, quando você fala, mas a minha empresa é pequena, nas entrelinhas você está dizendo, eu não quero pôr a mão na massa, eu não quero realizar um bom planejamento. Eu não quero realizar um bom planejamento. Isso é para tudo. Então, assim, quero comprar um carro zero. O que você tem que fazer? Ixi, mas guardar dinheiro, trabalhar muito, vender muito, planejar então, alguma ação você vai ter que ter. Alguma ação você vai ter. Vou guardar X reais por mês, por um ano, para trocar de carro. Não necessariamente um carro zero, mas para trocar de carro. Aí você fala, vou fazer faculdade. Você deseja uma pública, preferencialmente. E mesmo a pública, você tem uma moradia. Às vezes você tem que sair da tua casa, bancar moradia, você tem transporte, você tem livros. Tá? Então, você tem um planejamento para isso acontecer. Quero comprar a minha casa. Você faz o quê? Você tem um planejamento para isso acontecer. Tudo tem que... Certo. Então, aqui, né, continuando, tem um outro relatório que pontua, olha, perfil predominante, executor comunicador. Isso significa que o lado executor, ele é processual, tá? Então, dos 4 perfis, o perfil comunicador e o perfil planejador, eles são mais relacionais. O perfil executor e o analista, eles são mais processuais. Então, aqui vocês estão trazendo um equilíbrio predominantemente relacional, mas como ambos têm o lado executor também desenvolvido, os processos também caminham bem, tá? Então, quando a gente fala um raio-x da Emovery Talks,
tem aqui esse raio-x. O que a gente falou, né? De trazer o equilíbrio, né? A gente consegue, não que você tenha que focar somente em um estilo, vai conseguir. É o que vai te demandar um pouco mais e o que você tem mais fluidez, o que vai ser automático aí. E quando você fala sobre o tamanho da empresa, e a gente diz não tem a ver com o tamanho da empresa, tem a ver com os planos que você tem para ela, nós temos um momento no nosso treinamento de alinhar as expectativas. Então a gente começa assim, ó, como líder, qual é o seu objetivo para 2024? E eu vou construir possibilidades. Se você falar assim, nós queremos abrir franquia. Nossa Senhora. Tá? Para abrir franquia, o que a gente precisa? Processos muito bem definidos. Então, lá no estilo de liderança, a gente vai ter adaptações para elevar o lado processual, né? Ou não, ou você fala assim, não, Lília, está na hora de eu expandir com clientes. Expandir com clientes, o lado relacional é mais forte. Então, eu vou dizer, ó, naquilo que vocês já são bom, coloca mais força ainda. Coloca mais força ainda. Tá? Não significa que conquistar cliente não precisa de processo. Não é ignorar o processo. Sim. É o que tem peso maior, tá? Quais são as metas que sustentam o seu objetivo para 2024? Então, você tem um objetivo que vai cascatear em metas. Essas metas vão direcionar para qual estilo de liderança você precisa aplicar uma energia maior. Você falou isso de mostrar as metas. Já cheguei a trabalhar em empresas que não falava meta. Eles não podem saber quanto que vende. Se não pode saber, ele não sabe o que tem que alcançar. Questão da transparência. Acho que empresa nenhuma, consultoria ajuda uma empresa dessa. Não, como que a empresa vai trazer para os colaboradores qual que é o próximo passo, o que ela deseja, essa empresa tá tendo resultado, está sendo assertivo, não tá certa a forma como está sendo conduzido? E aí a gente continua, né? Para o seu objetivo em 2024, qual estilo de liderança traz resultados mais positivos? Porque aí você já está caminhando no treinamento para entender, para eu dar conta disso eu preciso ser mais processual. Não, para eu dar conta disso eu preciso ser mais relacional. Tá? Quais são os valores que norteiam suas tomadas de decisão? Aí a gente volta para a empresa, missão, visão e valores. Os valores, eles norteiam as nossas relações. Então, se colocar respeito é um valor que norteia as nossas decisões, um fornecedor, um cliente, um colaborador no time, qualquer pessoa ali da tua rede que respeito não está entre os 5 principais valores, vai te passar, assim, vai andar de forma desarmoniosa com você. Aí, desalinhado, né? Desalinhado. E aí você começa a falar, ai, passaram uma rasteira em mim. Tá bom, passou uma rasteira. Sim. Mas se você tivesse firmado em seus valores, luzinha amarela de atenção ia acender e você falar assim, esse fornecedor não está alinhado comigo. Esse cliente não está alinhado comigo. E você caminha para uma finalização antes de chegar nesse lado. E você falando sobre essa questão dos valores, o líder ele é um guardião dos valores, né? O dono, tudo. É possível liderar uma equipe através dos valores? Não é que é possível, tem que que ser. Né? Desculpa, corrigindo, calma, gente, eu vou uma sacada aqui. Eu fui grossa. Então não tem que deixar só na parede. Não, Porque pelo a gente contrário. vê muito isso, né? Você vê a parede tão linda, um adesivo tão maravilhoso, e às vezes chega pra pessoa, então, conforme o valor, ele diz, quê? Que valor? Não. Então, por exemplo, um dos valores é foco no cliente. Esse aí é commodity, hein? E aí você vai ver, né, o dia a dia da empresa, o que ela faz. O cliente, O cliente pediu um desconto, não tem. Eu quero, não tem. Não tem. põe o telefone para, o telefone de atendimento, canal direto, você consegue falar. Ninguém atende telefone. Ninguém olha para o telefone. É um cuidado que você tem que ter ali com aquele cliente. Como você vai tratar esse cliente? Tem o site Reclame Aqui. Aí você entra lá e pesquisa, né? Nossa, de 0 a 5 a empresa está com nota 3. O atendimento ao cliente está funcionando? O valor, foco no cliente está funcionando?
E ela tá ali, ó, avisando, ó, conserta isso aqui, migão. Conserta, Vai ter impacto. Vai ter um impacto. Então, a relação do líder com o time é muito importante pegar os valores e falar, olha, nós trabalhamos seguindo esses valores. E baseado nesses valores, a gente vai tomar essa e essa decisão. Baseado nesses valores, a gente vai tomar essa e essa decisão. Pessoal que está nos escutando, assistindo, proprietários de farmácia, laboratórios, de empresas, empresários no geral, né, que não acreditam nessa questão de valor, que acho que às vezes é balela de administração, de marketing, essas coisas. Cara, reflita muito sobre isso. Eu aqui, elas apresentando nosso perfil, tô feliz, porque é interessante, tem muito, mas lógico, sempre é um processo de melhoria contínuo. Para sustentar a sua fala, traga o convite do porquê que as pessoas se separam. Olha. Traz a reflexão, por que as pessoas se separam? Choque de valores, você acredita num ponto, cônjuge acredita em outro ponto, valores desalinhados. As suas amizades, por que elas rompem? Porque você chegou no momento que os valores Sabe o feno do teu ficou, caraca. Tipo, certeza que a pessoa tá lá, nossa, perfeito. Perfeita comparação. Exatamente. Então, para você que tá falando, ai, que balela, traz essa reflexão para a tua vida. Veja os vários rompimentos que você já teve em vários campos da sua vida. O que rompeu? Valor. É isso aí. Entendeu? Hashtag fica a dica. Exatamente. Muito bom. E aí vem essa questão de compartilhar resultados ruins que os líderes em sua vida compartilharam. Que líderes em sua vida compartilharam resultados ruins? Porque você tem modelos. Você tem modelos. Então, assim, parte do que você é hoje, né, é modelo que você está copiando. Então, eu dou exemplo meu. Já tive no meu cotidiano um momento mais de gritar, de falar assim, não vai fazer isso? Não vai fazer aquilo? E na reciclagem do meu estilo de liderança, tem aquele... Mas de onde eu aprendi a gritar? Onde eu aprendi a gritar? Eu tive líderes que gritaram comigo. Daquela forma, é a forma correta, daquela forma, é o jeito que se faz. Aí você fala, opa, luzinha amarela, isso não funciona. O exemplo que tinha na época. Nós seguimos com modelos ao nosso redor. E se eu me autoconheço muito bem e estou atenta, eu consigo separar e falar, fizeram comigo, mas foi desagradável e eu não quero repetir. Esse comportamento é de quem se autoconhece muito bem. Aquele que não se autoconhece muito bem, ele vai replicar o comportamento. Até ele ter, de alguma maneira, uma chamada para falar, ô, vem cá, olha o que você está fazendo. Pode ser um treinamento, pode ser terapia, pode ser um amigo que deu um puxão. De alguma forma, você recebe uma chamada. E aí, quais ensinamentos você recebeu ao longo do seu desenvolvimento que fazem sentido e você não abre mão? Primeiro a gente falou, ó, o que você não quer? E aqui é o que você não abre mão, ou seja, o que você quer repetir, o que você quer que esteja com você. Faz muito sentido você repetir isso na sua vida. É muita informação de liderança. É aquilo que a gente estava falando, né? A questão de quando vocês trabalharam ali, que fazia viagem, fazia as visitas. Se uma pessoa que foi contratada lá no início e ela não teve essa devida atenção quando ela falou, olha, eu não tenho a intenção de estar ausente aos finais de semana na minha família, é muito importante. A gente falou questão de religião, né? Até onde eu vou e tal. Então, se a pessoa já tem isso definido para ela, que ela não abre mão disso, se ela for contratada e ela for colocada para fazer esse tipo de função ali, vai ter um impacto. Em algum momento, isso vai dar choque ali e não vai fluir. Não vai. Como é que foi conectar o que você está falando? Eu me lembro de uma situação que eu contratei uma pessoa, ela tinha um setor de viagem, quando é representante, e o primeiro dia, normalmente, o líder acompanha um representante, né? Tem os líderes regionais, nacionais, enfim. Aí eu fui acompanhar ele pela primeira vez. Ele
Primeiro, bom dia, tudo bem, tudo bem. Ele entrou no carro, cara, a gente precisa rever o meu setor. Ele nem tinha viajado. Porque eu não posso deixar minha filha sozinha, porque eu não posso não sei o que. Eu falei, ai, peraí, mas não foi o que a gente combinou. E é aquela coisa, né? Durou? Não. Aí a rotatividade, o turnover tá lá em cima, né? Porque ele já entrou de uma forma errada, já não foi correta a contratação dele. Então, assim, qual momento que seria? Ia acontecer. Só no caso dele não durou foi nada, né? Já de primeira ele já deixou claro que não foi às vezes eu assertivo. Às vezes na liderança que tem pessoas que começam a colocar, chamam de desvio de canhão. Talvez é uma expressão grosseira, mas ele tira a atenção do que é dele. Não, mas veja só, ele começa a virar para outro lado. Né? É coisas da... Funciona temporariamente, né? Não sustenta isso. Gente, quer fazer mais alguma colocação aqui? Para fechar, depois de você fazer o profile, se autoconheceu muito bem, mapeou outros estilos de liderança que impactam nos resultados da empresa. Você não é sozinho. Tem esse mapa. Passou por uma reflexão sobre os planos para o ano. O que você quer? Aí você traça um plano de ação direcionando toda a estratégia da empresa. Perfeito. Pessoal, quero agradecer vocês. Foi um prazer gravar esses 5 episódios de uma série muito importante para todos, eu digo na classe social, na estrutura social, sociedade, é importante para os profissionais, porque educação está no trânsito, educação está no lar e educação está no trabalho. As empresas têm obrigação de dar ferramentas e desenvolver pessoas para fazer um mundo melhor dentro de tudo que vocês falaram aqui. Então, pessoal, seguinte, tá com dúvida, não sabe fazer, quer aprender, vai aparecer vários aí durante o episódio, o QR Code da RS Consultoria, da Emovere, da Consultoria Modeli. Então, principalmente essa questão de profile, isso que elas apresentaram aqui, fique à vontade, entre em contato para saber e melhorar. Se você está aqui assistindo, quer dizer que você está em busca de conhecimento e quer melhorar alguma coisa na sua empresa. E você que está chegando agora, se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe esse conteúdo. E espero que você que chegou agora assista desde o começo essa série. E é gratuita e não dói para ninguém. Tá bom? Gente, obrigado, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Até mais. Tchau, Até mais. Tchau.